A viagem de Paulo de Bons Portos até Malta. Na reimpressão deste pequeno livro, algumas ligeiras mudanças foram feitas para esclarecer alguns pontos. Eu confio que isso seja para mostrar novamente o senso de humilhação que tem aquele que fala sobre manter a palavra de Cristo e não negar o seu nome nestes últimos dias. Apocalipse capítulo 3, verso 8. E, contudo, para aquela mesma Assembleia, Filadélfia, houve encorajamento pela sua palavra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Como fraquezas e falhas tornaram-se mais aparentes por toda parte, é agora muito fácil deixar o caminho da obediência e escolher as posições populares dos dias de hoje. Mas se estivermos humilhados diante do Senhor, descobriremos que ainda há um caminho para a fé, independente da maneira como as trevas aumentam. E Ele dará graça e poder para andarmos nesse caminho. Possa Ele nos manter para sua glória até que ouçamos sua voz e vejamos sua face. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. A viagem de Paulo a Bons Portos até Malta e suas lições. Ao lermos aquilo que Deus registrou para nós sobre a viagem de Paulo a partir de Bons Portos até Malta, do capítulo 27 de Atos, nos alegramos pelo belo relato de seu cuidado infalível para com os seus. Ele que está interessado em cada detalhe de nossas vidas, faz tanto as ondas como o vento obedecer à sua vontade. Que possamos aprender a confiar mais nele, pois ele faz bem todas as coisas, e é sempre merecedor da nossa total confiança. Mas, embora seja isso muito abençoado em si mesmo, cremos que há também muitas lições profundas para aprendermos dessa viagem memorável. Quando o Espírito de Deus entra em tais detalhes como os que temos aqui, temos certeza que Ele está descrevendo algumas importantes figuras para as nossas mentes. E assim temos que tirar proveito disso. Vamos, então, olhar para o capítulo cuidadosamente e em oração, buscando graça do Senhor para aprender as lições que Ele tem para nós aqui. O livro de Atos nos mostra, historicamente, o início da igreja, a Assembleia. A Igreja de Deus foi formada em Jerusalém no dia de Pentecostes e à medida que avançamos no livro podemos seguir com grande interesse a energia do Espírito de Deus reunindo de entre judeus, samaritanos e gentios, um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, verso 14. Como as assembleias foram formadas pelo Senhor, acrescentando Ele diariamente aqueles que haviam de salvar. Atos capítulo 2, verso 47. Notamos o cuidado que Deus estava tendo para manter uma unidade entre eles. Há um só corpo. Efésios 4:4. Os samaritanos não receberam o Espírito Santo até que Pedro, um judeu, impôs suas mãos sobre eles. Os gentios também foram introduzidos pela oração de Pedro, mas nesse caso ele não impôs as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito. Pedro estava assim usando a chave do reino dos céus, dada a ele em Mateus capítulo 16, verso 19, para abrir a porta para os judeus e os gentios. E Deus estava trabalhando em sua perfeita sabedoria para ocultar qualquer pensamento de uma igreja para os judeus e outra para os gentios, onde não há servo ou livre, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Certamente essa verdade foi perdida para muitos queridos filhos de Deus atualmente, pois vemos igrejas nacionais, independentes e de vários outros nomes imaginados, que são organizadas por homens e tendo-os como cabeça delas. A palavra de Deus nos ensina muito claramente que Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23. E há somente uma igreja verdadeira, assim como há uma só cabeça. Igreja composta por todos os verdadeiros filhos de Deus, os quais são habitados pelo Espírito Santo. Nós não temos que nos unir a ela,
pois no momento em que um pecador aceita Cristo como seu Salvador, ele passa a fazer parte dessa igreja pela operação do Espírito Santo. Deus opera a unidade. Vendo como, então, Atos nos mostra essas coisas de uma forma histórica, não é surpresa encontrar no fim desse livro que Deus nos deu um esboço profético preciso, em figura da história da igreja até que ela esteja segura no lar, em glória com Cristo. Alguém pode perguntar o motivo de nos ser dado isso em figura. A resposta é simples. Deus tem sempre mantido a esperança da vinda de Cristo como uma esperança presente diante de seu povo. Essa é uma esperança presente para nós hoje. Mas essas figuras na palavra de Deus nos mostram como essa verdade pode ser perdida e depois recobrada nesses tempos do fim por poucos que têm mantido com pouca força sua palavra e que não negam seu nome. Apocalipse capítulo 3, verso 8. E ainda, apesar de tudo, se pararmos para meditar sobre isso e considerarmos a causa do fracasso da igreja e, por outro lado, a graça incomparável de Deus a qual acompanha seus próprios propósitos, seremos levados a pensar em duas coisas. Primeiro, assim como Daniel, que viveu em algum tempo similar na história de Israel, podemos dizer: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Daniel capítulo 9, verso 7. Certamente, como vemos, não podemos socorrer a dividida e espalhada condição da Igreja de Deus se estivermos em comunhão com os pensamentos de Deus sobre isso, mas podemos colocar nosso rosto no pó, fazendo nossa parte nisso, como Daniel fez. De fato, são os que estão perto que podem sentir primeiro e mais tal situação. A segunda coisa é o lado positivo de tudo isso. A graça imutável de Deus. Sim, ela é enaltecida e melhor conhecida por causa do fracasso. Quem conhece a graça de Deus como Esdras e Neemias e como eles viram sua tremenda provisão e cuidado na restauração deles ao verdadeiro lugar, a Jerusalém? Quão maravilhosamente Deus se comprometeu por eles, capacitando-os para construir a casa e o muro apesar de toda a oposição do inimigo. Deus nos quer confiantes nele e não em qualquer coisa do homem. O homem sempre se mostrou a si mesmo como um total fracasso em todas as coisas com que se compromete como responsável, mesmo se o testemunho do fim for tão pequeno como o remanescente de Israel quando o Senhor Jesus nasceu em Belém. Somente Simeão e Ana restaram. Podemos ainda fazer como eles. E falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, verso 38. Suas esperanças estavam centradas em Cristo, o Messias, e eles não foram desapontados. Se nossa esperança estiver em algum braço de carne, podemos estar certos de encontrar desapontamentos. Mas todas as coisas serão feitas boas em Cristo. O homem segundo o conselho de Deus. Antes de prosseguir com o nosso capítulo, talvez seja preciso mencionar o que alguém sentiu profundamente a respeito de uma observação feita por um irmão que já partiu para estar com o Senhor. Se qualquer pessoa falar de separação do mal sem estar humilhado, tome cuidado para que sua posição não venha a ser simples e unicamente aquela em que, em todos os tempos, tem constituído seitas e produzido doutrinas heréticas. Ninguém deve ter pensamentos que exaltem qualquer homem e muito menos qualquer grupo de cristãos. Somente Cristo é digno. Todos nós temos nossa parte no fracasso. Digo novamente, mas sabemos que a verdade, perdida pela Igreja por séculos, foi retomada para nós nestes últimos dias e há um grave risco de a perdermos novamente. Que possamos temer diante da sua palavra. Que haja mais do espírito daquele pequeno grupo que retornou do cativeiro da Babilônia, o qual jejuou e orou enquanto buscava o Senhor. Abre aspas.
caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Fecha aspas, Esdras capítulo 8, verso 21. Quão maravilhosamente suas orações foram respondidas, porque a confiança deles estava em Jeová, o Deus de Israel. Os discípulos que perguntaram ao Senhor a respeito da Páscoa, onde queres que a preparemos? Não ficaram desapontados, pois, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Lucas capítulo 22, verso 9 ao 13. Também, nenhum verdadeiro filho de Deus será desapontado se perguntar ao Senhor a mesma coisa nos dias de hoje. Sua promessa ainda é verdadeira. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. João capítulo 7, verso 17. Que cada um de nós perguntemos ao nosso próprio coração se estamos verdadeiramente querendo fazer sua vontade tal como está revelada em sua palavra. Com essas coisas em mente e com um senso, eu creio, de nossa própria insignificância, podemos abordar o assunto, confiantes, contudo, no Deus de toda a graça e orando para que esse pequeno artigo possa ser usado para a bênção de seu povo.